Sim? Tá escuro, da mesma coisa, a sua imagem não tá aparecendo, mas dá para tocar com a voz mesmo. Vamos fazer com voz mesmo. O pessoal vai ouvindo e dizendo gostei. Deixa só mais bonito aparecendo aqui. Só. Isso, quem sabe melhor. Talvez não seja isso. Que está derrubando sou eu. Essa, hoje você tá no umbral, aí tá no escuro aí. É, hoje eu estou no escuro. Não tem problema. Então, o que você tava falando? Eu nem lembro o que você Vamos tava lá. falando. Então, assim, a gente tinha falado, né, no Gotas de Paz, que de fraternidade, você falou de caridade, que as pessoas, muitas não estão preparadas para fazer caridade. Eu tinha falado, né, que fazer caridade, às vezes, não necessariamente precisa fazer o que seja de mais importante, que algumas pessoas acham, né, que o médium seja o mais importante no centro. Não, qualquer coisinha. Eu estou falando pelo centro, e isso pode ser encaixado em qualquer religião, né? Porque a gente precisa de trabalhadores. Quando Jesus faz o convite para as pessoas trabalharem, cada um vai trabalhar naquilo que mais sabe, né? Então ele fala assim, então tem pessoa que sabe falar, vai falar. Tem pessoa que não consegue falar, mas eu consigo fazer uma faxina, posso ajudar limpando, né? Posso organizar a biblioteca, posso arrumar a mesa antes de começar os trabalhos, as jarras de água, colocar o som, ficar na porta. Quer dizer, existem. Quando a gente quer ajudar, a gente acha algo de importante para fazer. É isso que, na verdade, a gente não entende com os ensinamentos de Jesus. Porque a gente, como ser vivente, a gente acha que a vida é viver o bem, né? Só fazer coisas boas, boas não, passear, comer, beber, se divertir, né? E aí demora às vezes para chegar e Deus, né? A pedagogia de Deus ela é interessante, né? Deus dá toda a oportunidade para a gente, né? Assim, a vida da gente tá boa, ele oferece uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, e a gente não vai, né? É, Aí volta aquilo que a gente sempre fala, né? O amor e a dor. Aí quando que a gente é empurrado para alguma coisa? Quando a dor aparece. A dor aparece em mim, a dor aparece em alguém que eu gosto muito da minha família, a dor aparece na minha família, as coisas começam a acontecer na minha vida. Não é porque Deus está castigando, né? O entendimento é esse, Deus castiga. Não, Deus não castiga, mas Deus usa, né, da sua pedagogia, da sua forma de ensinar, para que as pessoas aprendam. Então, de repente, você fala assim, aí você está indo lá para o centro espírita, você está indo para uma igreja, ser empurrado. E aí você vai perceber que você precisa daquela ajuda, e nessa busca de ajuda você acha alguma coisa para fazer, né? né? É aí que você começa, né, a entender. Então, às vezes, assim, demora um pouco para a gente, porque a gente quer da vida só ir. Vou falar do centro, porque é onde a gente conhece. Eu vou para o centro espírita buscar cura, eu vou para o centro espírita buscar a melhoria na minha família, a cura de um parente, de um filho, de um amigo, né, do meu trabalho que não está indo bem. E aí a gente vai percebendo que vai e volta, vai e volta. Deus está tentando te encaixar em alguma coisa para você começar a fazer a caridade. E aí, de É, repente, numa dessa você se encontra. E é mais ou menos isso que. Quando fala de fraternidade, é fazer bem para o outro. Não importa quem é o outro. Né? A gente não. fica buscando o outro. Não, qualquer um em necessidade é meu irmão. E esse ajuda, que ele falou, não precisa ser em dinheiro, porque quem não precisa de dinheiro, ele precisa de um ouvido, ele precisa de um conselho, ele precisa de alguma coisa. E é aí que nós precisamos nos encontrar, né? E Deus vai acabar dando um rumo na vida da gente dessa forma. É verdade. E nem sempre precisa estar frequentando algo para ajudar alguém, né? Não. Aqui mesmo, né? Só da pessoa entrar aqui já está sendo, já tá ajudando as pessoas, já está ajudando o próximo, já está ajudando nós mesmos, né? Só de as pessoas estarem entrando aqui para escutar o que a gente fala e o que a gente fala, a gente estuda antes de chegar aqui, então a gente está se ajudando e se autoajudando, né? E as pessoas estão ajudando a gente. Então, independe de você ter uma casa ou não, né? Isso Mas é. você falou um negócio interessante, né? Eu, quando comecei a frequentar o centro espírita, o presidente do centro me procurou e falou: Você não quer fazer o evangelho para gente? Né? Eu nunca tinha me atentado para aquilo.
E eu falei para ela, falei assim, não, eu não estou preparado para isso. Mas eu não fugi, falei para ela. Vamos fazer diferente? Eu vou me preparar e quando eu me sentir preparado, eu venho para fazer isso. E aí foram, acho que 6 a 8 meses. Eu comecei a estudar, buscar livro, ler, entender qual era a ideia de fazer um evangelho, de estar ali na frente da casa espírita, fazendo isso que a gente faz hoje, né? E quando eu me senti preparado, eu procurei ela, falei, estou preparado. Eu comecei e nunca mais parei. Quer dizer, não consegui mais É, seguir no centro, quando começou a pandemia, você já falou, vamos começar aqui, estamos aqui. Quer dizer, a gente precisa, não posso só dar desculpa, né? Uma hora tem que falar, não, eu vou. Vou é, primeiro ver, entender, me preparar, ajeitar a minha vida, e aí eu volto para fazer. é. É bem por aí mesmo. Cada um acha que a Acha seu melhor caminho. forma de ajudar o próximo, Uma né? oração? Vamos fazer a oração? Pode começar, Oswaldo. Tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que Sim. assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Que assim assim seja. seja. Então, para quem chegou agora, né, está com um probleminha de imagem com o Oswaldo, mas o mais importante está aí, é a voz. Sim. Vamos tocar o pau aqui, então. Vamos Então, a gente sim. está no capítulo 10, no parágrafo 19. 19, São 20 e duas... 21. Isso, vamos falar dos 3 parágrafos, Isso. e daí o Oswaldo explica. Vamos lá, parágrafo 19. É uma pergunta, tá? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade, no primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, e ainda a censura que se lança sobre os outros. Ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Passagem de São Luís, Paris, 1860. Parágrafo 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade da opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele
fazer proveito pessoal. Quer dizer, para estudá-lo e evitar dele fazer proveito pessoal. Quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Outra pergunta aqui. Há casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazê-las conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só, segundo as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. E nós temos aqui, né, o último item, né, os últimos itens do capítulo 10. E o capítulo 10, ele praticamente deu um puxão de orelha, né, em cada um de nós, mostrando a indulgência, né, mostrando o perdão. Ou seja, quando a gente fala em indulgência, né, você fala assim, reconhecer que os outros são falhos, né, que falham, e que nós não devemos apontar o dedo, se sentir melhor, né, se mostrar melhor. Esse é, na verdade, o entendimento desse capítulo. Então, quando a gente vai buscar, assim, a função de Allan Kardec, junto com os espíritos, foi pegar os ensinamentos, principalmente de Jesus, e tentar trazer esse ensinamento para um entendimento que todos possam caber nesse ensinamento. Porque é muito interessante, né? A gente pega lá Jesus lá atrás, vindo no planeta Terra, um povo bastante inculto, né? Existiam poucas pessoas cultas. As pessoas que eram cultas se achavam melhores do que as outras, já tinham a sua religião, achavam a sua religião melhor. E Jesus vem à Terra, né? A Ivete tinha falado ali do que a gente estava falando antes de missão. Na verdade, a missão de Jesus, oferecida por Deus, foi vir ao planeta Terra e aos mundos próximos aos nossos, dos quais nós faremos a nossa evolução, e eles pegar essas pessoas e ensinar essas pessoas. Então, Jesus aceitou a missão da parte de Deus de vir dar a esses espíritos ainda incultos, ainda em evolução, um entendimento para que eles pudessem progredir. Então, qual é a função de Jesus? É pegar e mostrar para nós quem é Deus, mostrar para nós que existe uma lei de Deus, mostrar para nós como funciona essa lei e dessa lei a gente ir tirando dos ensinamentos de Jesus algo que possa nos fazer melhor ou de nós evoluirmos. Então, quando Jesus pega, ele dá, como diz, o ensinamento de Jesus é totalmente moral, é ensinamento para a melhoria do ser. Só que as religiões, elas acabam ensinando diferente. Colocam Jesus como Salvador, Jesus como o ser que vai curar tudo, que vai acertar a vida de todo mundo. E, na verdade, não é isso. A função de Jesus é mostrar que cada um de nós, criado por Deus, temos um potencial, mas que ainda não foi explorado. E ele só não foi explorado porque a fase nossa é mais de infância, então nós estamos engatinhando nesse entendimento, mas Jesus, mesmo na época que ele veio, as pessoas não tendo ainda condições de entender, e isso era para a maioria, tanto que ele escolhe. E é muito interessante, né, no que a gente tinha falado no Gotas de Paz, Jesus já vem com uma lista pré-definida no mundo espiritual das pessoas que ele usaria para trabalhar com ele. Que eles já entendiam que seriam seres capazes de ajudá-lo nessa missão.
Então Jesus sai, é até muito interessante, né? Ele vai até as pessoas e fala, vem e me segue. Ele toca o coração daquelas pessoas que já tinham uma condição de trabalhar com ele e fala, vamos. Aqueles que já tinham ali dentro dele o entendimento, seguiram. Alguns titubearam e não o seguiram. Mas Jesus pega esses seres para ensinar esse evangelho, para que esses seres continuassem essa missão durante muito tempo. Então ele fala assim, Jesus veio, reencarnou na Terra, ou melhor, ele encarnou na Terra uma vez, né, mas dele já era reencarnação, porque ele já tinha sido um ser que tinha passado por reencarnações, evoluiu, atingiu, né, o ponto máximo que um espírito pode atingir, recebeu de missão de Deus, né, vir para esse mundo, encarna nesse planeta Terra, sendo um ser evoluído, mas deixa trabalhadores e um ensinamento para que esses seres continuem esse ensinamento. Então, ele ensina para as pessoas, e as pessoas ainda, nós vamos falar assim, quando nós entendemos de encarnação e reencarnação, a gente tem que saber que a gente, na época que Jesus viveu na Terra, a gente estaria em algum lugar. Talvez encarnado, talvez desencarnado, mas o ensinamento ele coube tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então a gente fala assim, hoje nós estamos aqui, fazendo o quê? Relembrando os ensinamentos de Jesus para ver se esse ensinamento cabe para nós. E muitas pessoas ainda percebem que não cabe. Mas a gente fala assim, por que não cabe? Porque nós não queremos sair das coisas que nós temos, do mundo que nós temos, da vida que nós temos, para fazer o que Jesus quer. Quando a gente falou de caridade ali no Gotas de Paz, a gente vai perceber que o convite de Jesus continua. O convite do evangelho dele continua. Para quê? Para você continuar amando o seu próximo. Para quê? Para que você entenda o seu próximo. Para quê? Para que você entenda Deus. Quando a gente fala em fraternidade, a pessoa que ensinou fraternidade foi Jesus. O que ele ensinou? Amor ao próximo. É fácil, não? Mas é o único caminho que nós temos para sairmos daquilo que nós reclamamos no planeta Terra. Então Jesus fala assim, muitas pessoas falam assim, as doenças serão curadas? Sim, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou conseguir. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é eu entender por que é que a vida minha tem sido sofrida. Por que é que na minha vida algumas coisas não dão certo? Não é porque Deus me escolheu como um ser e falou, você vai para a Terra só para dar as coisas erradas. Não. As coisas que eu fiz ao longo da minha vida me mostraram aonde eu estou errando. E a vida que eu vou levando vai mostrando aonde que eu tenho que melhorar. Se eu prestar atenção, ou se eu não conseguir prestar atenção, eu vou precisar de ajuda de alguém. Para que me mostre, fala assim, onde eu estou falhando? Por que as coisas não andam? Não é que não anda porque eu tenho azar, porque eu tirei pedra na cruz, isso ou aquilo. As coisas não andam porque eu ainda estou repetindo os erros do passado. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são claros, mas são difíceis. Perdoe. Pergunta para uma pessoa, quando ela tem problema com outra pessoa, se ela quer perdoar. Se ela quer pedir desculpa. Se ela quer se acertar com a pessoa. Ninguém quer. Aí fala assim, então, o que vai acontecer? Você não quer resolver dessa forma? Beleza. Mas você vai ficar patinando na vida. Mas será? Não. Não dá para você fazer as coisas erradas e receber as coisas boas. Né? A lei de ação e reação é bastante clara. Jesus ensinou, nesse capítulo que nós estudamos, que a forma como nós oferecemos as coisas para os outros é a forma que nós recebemos de Deus. Se você não perdoa, você não será perdoado. E é bastante claro o ensinamento. Deus não vai me perdoar se eu não perdoar. É grave, mas eu não quero aprender. À medida que eu meço, que eu fico olhando o defeito dos outros, é a forma que Deus vai olhar os meus.
A medida que medir será medido. E aí chega, né, nesse ponto, até é bastante interessante, porque quando nós lemos o item sobre perdão, no item 13, e depois do episódio da mulher adúltera, que foi no 12, começa a explicação de Allan Kardec. Né? Aquele que tiver sem pecar, atire a primeira pedra. A mulher é levada, né, para um grupo de pessoas ao meio de uma praça. E é assim, o defeito maior que existe no ser humano, ele é apontar defeito dos outros, primeiro. E segundo, é expor o defeito dos outros. É fofoca. Quando eu pego algo que alguém me falou e eu levo para os outros ouvirem. Né? O que é fofoca? Eu fiquei sabendo de uma coisa e eu tenho que contar para todo mundo. O que eu faço? Eu exponho a pessoa. Então, o episódio da mulher adúltera, ela foi exposta ao público, no meio da rua, no meio de uma praça. E qual foi o ensinamento de Jesus? Aquele que tiver sem pecado, ou seja, aquele que nunca pecou, que nunca errou, que atire a primeira pedra. As pessoas, olhando para a sua consciência, buscando no seu interior, no seu íntimo, perceberam que elas não eram capazes para aquilo. Abandonaram as pedras. Ficou Jesus sozinho a mulher. Jesus podia dar um sermão à mulher, mas ele não deu o sermão, ele deixou o ensinamento. Ninguém precisa fazer isso. O que Jesus fez? Aconselhou. Ao invés de dar sermão e mostrar todos os defeitos da mulher adúltera, ele pegou e deu um conselho. Vá e não peques mais. Ou vá e procure não fazer cair no erro novamente. Aí, na sequência, né, e até uma pergunta, e a primeira coisa que nós, ainda defeituosos, fazemos, e não é porque a gente tem essa preocupação, a gente tem medo de dar o perdão para alguém e a pessoa sair melhor do que nós. Eu não quero perdoar para que a pessoa não fique bem. Ninguém perdoa porque quer ajudar, porque é irmão. As pessoas não querem perdoar porque acham que o que a pessoa fez é grave. E se ela perdoar, ela está dando permissão à pessoa a continuar fazendo aquilo que ela faz. Essa é a preocupação de nós, seres, hoje. E foi a mesma preocupação daqueles seres quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus. Mas Jesus puxou a orelha de cada um, mostrou para eles e eles foram embora. É bonito para nós hoje ouvir, falar, nossa, ninguém atirou a pedra da mulher, foi todo mundo embora. E nós, o que continuamos fazendo hoje? Tirando pedra nos outros. Olhando o defeito, olhando, criticando. E aí fala assim, e a oportunidade que eu tenho de perdoar, eu não faço. Mas a oportunidade que às vezes eu tenho de colocar a pessoa em evidência, mostrando o que ela fez, eu faço. Então, o ensinamento está errado. Mas aí as pessoas falam assim, mas se eu deixar a pessoa, perdoar a pessoa, ela vai continuar fazendo errado. Então, por isso que cai essa pergunta no final, né? E naquela sequência, ele diz assim, a censura lançada sobre a conduta dos outros, elas podem ser de dois motivos. Isso está no item 13 desse evangelho, dessa parte que a gente estudou anteriormente. Né? Pode ser de duas formas. Eu posso lançar, olhar a conduta do outro e censurar. Né? Olhar e ver o que ela está fazendo de errado. Ele diz, uma é para reprimir o mal. E a outra é para desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Então, uma é porque a gente quer de verdade ajudar a pessoa ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa. Mostrar para os outros que ela é ruim, mostrar para os outros que ela fez aquilo, mostrar para os outros que ela erra. Era o caso da mulher adúltera. Ninguém se preocupou com a mulher, se ela é irmã, se ela era filha de Deus, se era uma pessoa que erra porque não teve as condições de fazer de forma correta. Todo mundo foi lá porque queria tirar pedra. Por quê? Para mostrar que a mulher não valia nada, porque a mulher fez coisa errada. O homem não foi levado, mas a mulher foi.
Ninguém se preocupou com o homem, mas se preocupou com a mulher. Qual era a preocupação? De ajudar a mulher? Não, em nenhum momento era. Era só de atirar pedra mesmo e voltar para casa se sentindo a pessoa que cumpriu a tarefa dela, que foi xerife, né? Que foi um fiscal da vida alheia, né? Uma pessoa que tentou ajudar a sociedade. Não, ninguém foi lá para ajudar a sociedade. Todo mundo foi lá. Então a pergunta é, ou eu posso reprimir o mal, seria uma coisa interessante, ou eu posso desacreditar uma pessoa. A continuação ele diz assim, o primeiro pode ser louvável. Em certos casos, até mesmo um dever. Uma pessoa vai prejudicar uma quantidade de pessoas, eu não posso deixar ela fazer isso. Se eu for e denunciar a pessoa ou mostrar isso, eu estaria fazendo um bem para a sociedade. Mas eu estaria fazendo porque eu quero fazer mesmo porque eu preocupo, ou porque eu só estou preocupado com o que a pessoa está fazendo e quero mostrar para todo mundo que ela é errada. Então, é aí que acontece. Então, algumas pessoas perguntam, mas será que Jesus não se preocupava com o que as pessoas faziam? Sim, Jesus denunciou bastante coisas erradas que aconteceram na época, mas não dessa forma de crítica, de apontar o dedo, de expor as pessoas. Aí a pergunta é, então, o que eu faço? Eu posso, né? O item que nós estamos estudando é permitido repreender os outros? E aí tem 3 perguntas e 3 respostas. Quem respondeu isso foi São Luís, que esteve, né, na Sociedade Espírita Parisiense respondendo muitas questões para Allan Kardec, e as 3 foram na mesma época, em Paris, em 1860. Quase que são em seguidas, né? Pergunta 19, ele diz assim, se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então nós chegamos à conclusão que o planeta Terra não tem pessoa perfeita. Então deixa do jeito que está. Ninguém fala nada, ninguém faz nada? Não. Ele diz assim, certamente não. Aí ele diz, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. É muito interessante esse, né? Nós temos pessoas ao nosso lado, nós temos pais, nós temos irmãos, nós temos filhos, parentes próximos. Ele diz assim, num grupo de pessoas, fica a responsabilidade daquele que tiver maior conhecimento de auxiliar aqueles que estão próximos. E nós temos ao nosso lado pessoas que precisam de nossa ajuda. Eu não preciso sair resolvendo o problema da humanidade, mas eu posso ajudar dentro da minha casa, eu posso ajudar dentro da minha família, eu posso ajudar dentro do meu trabalho, eu posso ajudar na minha comunidade. Já estarei fazendo alguma coisa. Então ele diz assim, aqueles cuja proteção Deus nos confiou, estão próximos a nós. Aí ele diz assim, mas isso é uma razão para fazer com moderação. Então quer dizer que eu sou, que conheço tudo? Então vou aproveitar, né? Então vou sair aí, vendo o erro de todos, puxando a orelha de todos. Não, ele diz assim, é para fazer com moderação, primeiro. Segundo, com um objetivo útil. Então quando eu vejo um problema, alguém fazendo errado, eu tenho que entender que para fazer uma crítica, ou repreender alguém, ou aconselhar alguém, tem que ser com um objetivo útil. E não, aí ele já diz, né? E não como se faz. Isso ele falou em 1860. E não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Fofoca mesmo, para mostrar que a pessoa, você viu o que a pessoa fez, você viu que pessoa ruim, você viu o que ela está fazendo, você viu como ela anda, você viu como ela faz, você viu como ela fala, como ela se veste, como isso ou como aquilo. Isso é fofoca. Apenas pelo prazer de desacreditar. Aí ele diz assim, no último caso, que é o desacreditar, a repreensão, repreender alguém, ele diz, é uma maldade. No primeiro é um dever, reprimir o mal. É um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis, não é de qualquer jeito. Porque nós já falamos, então vamos fazer, vamos desse jeito, vamos fazer daquele jeito, vamos prender, vamos apedrejar a mulher, porque ela não presta, ela não vale nada. Não, poderia todo mundo chamar, aconselhar, né? Chamar num canto, olha o que você está fazendo.
olha como você está fazendo. Não, todo mundo queria ir na frente de todo mundo, para que todo mundo visse, e ele ser uma das pessoas que atiraria a pedra. Então ele diz assim, e mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve, ao mesmo tempo, se dirigir a nós para ver se não a merecemos também. Quando eu estou lá para tirar pedra em alguém, será que eu não mereço uma pedrada? Eu só vou lá para dar uma pedrada, mas será que naquele momento, naquilo que ela está fazendo, eu também não mereço estar lá no meio e tomar uma pedrada? Quer dizer, a hora que eu vou criticar alguém, eu tenho que olhar e falar, será que eu também não mereço a mesma crítica que eu estou lançando ao outro? Então, essa é da primeira parte. A segunda pergunta, ele diz assim, né, pergunta 20, o item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles? Mesmo que não a divulguemos, eu vejo uma pessoa fazendo algo errado e eu começo a analisar a pessoa. Eu não vou divulgar o que a pessoa fez. Ele diz assim, seria repreensível se eu observasse o que ela está fazendo de errado, mesmo que eu não a divulgue? Essa é a pergunta. Aí ele diz, tudo depende da intenção. Isso é muito interessante. Quando nós vamos estudar direito, ele explica dessa forma. E quando nós vamos aprender sobre justiça divina, é a mesma coisa. Ah, eu fiz aquilo e acabou dando errado. Você fez com boa intenção ou com má intenção? Então, tudo que a gente faz na vida, quando Deus nos cobra nesse mecanismo que busca, né, na causa e efeito, ele diz assim, se você fez com boa intenção, mesmo que você tenha feito uma coisa errada, você vai pagar uma quantidade. Mas quando você fez e teve a intenção da maldade de fazer, você merece uma pena maior. É da mesma forma que acontece. A gente tinha falado lá da dosimetria da pena, quando o juiz vai julgar, ele vai ver atenuantes e agravantes. No processo penal da justiça divina é a mesma coisa. Tá, você fez algo de errado, mas você estava querendo fazer o bem? Estava. Não sabia como fazer? Não. Fez errado? Fez. Vai pagar pelo erro. Mas vai pagar o mínimo possível. Olha lá, o que está falando. É estar preparado para a resposta do próximo, pelo que eu entendi, certo? Não é, na verdade, na resposta do próximo. É quando a gente olha uma pessoa fazendo algo que eu não concordo e eu quero fazer com que a pessoa mude, né? E aí, como é que eu faço isso? Por isso que precisa de ter entendimento, como fazer, estar preparado para aconselhar, estar preparado para dar um puxão de orelha. E aí, né, a gente vai falar, isso acontece muito para quem tem empresa, quem é encarregado, quem é gerente. Às vezes, ele é obrigado a chamar a atenção de um funcionário, de uma pessoa que trabalha com ele. Como que isso deve ser feito? As pessoas não estão preparadas para isso. Já saem xingando, mostrando para todo mundo, olha o que ele fez aqui, não sei o quê. A pior coisa que existe para as pessoas é quando ela é exposta em algo que ela fez de errado. Ela nunca mais acredita numa pessoa quando alguém expõe ela ao ridículo, né? Pagar mico que os jovens usam hoje. Né? Quando você faz algo e todo mundo viu você fazer, todo mundo dá risada. Né? Nos jovens tem muito isso. Alguém cai um tombo, todo mundo ri, ao invés de correr lá ajudar, levantar, né? E não expor a pessoa. A maioria das pessoas querem rir, querem dar risada das coisas que acontecem. Então é mais ou menos isso, né? Você ter a noção de dar um conselho sem a pessoa perceber que você está dando um puxão de orelha. É chamar um filho no canto e conversar, ao invés de repreender, de dar castigo. Vamos conversar, você viu o que está fazendo? De pai para filho, sem os outros verem, fica muito mais fácil. Isso é, na verdade, o que... Existe até uma máxima no mundo corporativo que fala que é repreender em particular e elogiar em público. Né? Sim, e essa é a caridade perfeita. Né? Então, ele diz aqui, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido... tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal. Se o mal existe, né, ele diz assim, quando o mal existe. Se existe o mal, não adianta você esconder, né? Disfarçar.
aquilo a gente falou na semana passada, às vezes a gente só acha defeito nos outros e não acha qualidades. Não, tem defeitos que com certeza tem qualidades, mas às vezes as pessoas, a maioria das pessoas só conseguem ver os defeitos. Então Jesus ensina a gente a ver defeitos e ver qualidades e achar um equilíbrio nisso. A pessoa não é 100% ruim. A pessoa tem coisas erradas e tem coisas boas. Então o que você faz com uma criança quando ela está fazendo coisas boas? Você incentiva ela a continuar fazendo as coisas boas e tenta mostrar para ela aquilo que ela está fazendo de errado que ela não deveria repetir. É a mesma coisa para nós. Então ele diz assim, seria uma ilusão que prejudicaria o progresso se a gente não visse o mal. Ele diz assim, o erro, ele já está mostrando um erro, o erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo. Se você está fazendo isso, vai prejudicar o próximo, já está indo para um lado errado. Rebaixando-o sem necessidade, as pessoas adoram rebaixar as outras, né? Perante a opinião pública, quando a gente falou, como é a opinião pública? Quando tem mais gente, que você falou, né? Repreender em particular e elogiar em público. Então, quando você repreende em particular, a pessoa aceita. Quando você repreende e todo mundo viu, a pessoa não aceita. Então, ele diz assim, né? Perante a opinião pública, rebaixando a pessoa perante os outros. Então, ele diz assim, seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos, por um orgulho. Quero ver como é que a pessoa se sente quando eu falar isso para ela e todo mundo vê. Quer dizer, eu estou querendo, né, o meu orgulho ser aflorado. Não estou preocupando com o outro, só estou preocupando comigo. Então, ele diz assim, com um sentimento de malevolência e de alegria, quer dizer, com maldade, rindo, né? Agora vai ver o que eu vou fazer com a pessoa, né? E se sente um prazer em ter feito aquilo, em ver a pessoa pagar um mico, em ver a pessoa ser exposta, né? Apenas pelo benefício dela. Ele diz assim, ao verificar o defeito dos outros. Aí ele diz assim, ocorre ao contrário quando, lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitamo-nos a observá-lo para tirar lição pessoal. Ou seja, para estudá-lo e evitar fazer aquilo que repreendemos nos outros. Então, eu estou lá vendo uma pessoa fazendo errada, não, eu não estou satisfeito com o que ela está fazendo, mas não vou expor ela ao público. Mas eu estou vendo, aquilo que a pessoa faz não é legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender bem o que ela está fazendo e vou usar para eu não cair nesse erro. Então, vale observar o mal que o outro está fazendo? Vale. Porque eu só estou preocupado em usar para mim. Para a minha evolução, para o meu aprendizado. Então, ele diz assim, estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Então, eu estudo, olho e falo, legal. A pessoa fez algo repreensível. Isso eu não posso fazer. Marco lá, anoto no meu papelzinho, e cada vez que eu vou tentar fazer aquilo, eu falo, não, aquilo que eu olhei e achei ruim a pessoa fazendo, eu não posso fazer. Ele diz assim, como é que a gente conseguiria, né, descrever os problemas da humanidade se não estudasse os modelos? Então, a gente só sabe que existem coisas erradas na sociedade quando você vê as pessoas fazendo. E estuda e traz para um estudo. Não para denegrir a pessoa, mas para saber que existem pessoas que fazem aquilo é repreensível. É assim que se estuda os erros da humanidade. E no último, né, que é o 21, ele diz assim, é uma pergunta bastante interessante. Existiria algum caso, né? Ele diz assim, haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Existiria em algum momento algo que eu pudesse ver e ter que revelar o que a pessoa está fazendo? Existiria, né, algum caso que pudesse ser revelado? Aí, olha como ele começa a responder. Ele diz assim, esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Assim, o que é uma caridade bem entendida?
A gente falou na semana passada, quem puder e tiver em casa o Livro dos Espíritos, pergunta 886. Que eu falei na semana passada. Allan Kardec pergunta, como que Jesus entendia a caridade? A caridade, como Jesus entende caridade? Porque nós vamos perceber que nós ainda não entendemos caridade. Nós entendemos que caridade é dar esmola, nós entendemos que caridade é dar pão, nós entendemos que caridade é dar alimento. A gente fala, é caridade? Sim. Mas a caridade entendida por Jesus, tirada dos seus ensinamentos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ele diz que se resume caridade nisso aí. Então ele diz assim, essa questão é muito delicada, é aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Então nós precisamos entender bem o sentido da palavra caridade, para que daí a gente possa fazer isso. Então a gente vai perceber que nós não estamos preparados, primeiro, para fazer caridade, e segundo, para revelar o mal das pessoas. Ele diz assim, se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, revelá-la para os outros não tem utilidade nenhuma. Uma pessoa está fazendo algo que faz mal somente para ela, eu sair contando para todo mundo, modifica o quê? Né? Então, ele diz assim, seria útil só para a pessoa que está fazendo o erro. Então, se eu contar para os outros, eu estou fazendo pelo quê? Pelo simples prazer de fofocar. Eu não estou ajudando a pessoa, só estou prejudicando, certo? Então, ele diz assim, porém, se essas, né, se o que ela está fazendo podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria. A pessoa está fazendo algo e vai prejudicar uma quantidade bastante grande de pessoas. Nesse momento eu preciso revelar, para que aquela quantidade de pessoas não seja prejudicada e que uma só seja prejudicada. Ele diz assim, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever. Eu trabalho numa instituição, né, pública e vejo um funcionário que trabalha comigo cometendo crimes que vai prejudicar bastante pessoa. Seria bom eu divulgar? Ele diz aqui, seria um dever. Mas como que eu vou divulgar isso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Então ele diz assim, é preferível cair um do que vários serem enganados. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Uma pessoa fez algo para você no serviço. Não, porque eu vou na justiça, eu vou procurar meus direitos, eu vou procurar um advogado. E aí você deve se perguntar assim, tá, mas vai resolver o quê? Vai ajudar no quê? Vai acrescentar na minha vida o quê? Apenas fazer com que ela pague por alguma coisa. Agora, uma pessoa está cometendo um crime que vai prejudicar a população numa cidade ou uma quantidade grande de pessoas. Eu tenho que divulgar? Tenho. O problema é como eu vou divulgar. Eu preciso buscar informações. Por isso que assim, eu não posso sair falando de qualquer jeito. Pode ser que eu seja prejudicado depois. Então, a gente fala assim, para fazer caridade e para fazer uma coisa dessa que está sendo falado aqui, a gente precisa de bastante conhecimento, bastante entendimento. A gente não pode sair, né, mais uma explicação, eu não posso sair fazendo as coisas por impulso. Ah, eu achei errado, vou fazer. Peraí, não pesa. Se eu divulgar, vai prejudicar quantas pessoas? Se eu divulgar, vai salvar uma quantidade de pessoas. Para quem eu divulgo? Tem que procurar a pessoa certa. Para que não dê errado. Quer dizer, a gente precisa, né, ter um emocional bem, né, que esteja bem, e eu preciso estar informado. Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa de orientação. Por isso que a gente pede, às vezes, orientação para Deus, para fazer as coisas. Para quê? Para que eu não faça as coisas no impulso e depois, né,
fique com o remorso de ter feito, fique com não devia ter feito, né? Então, por isso que tem que ser bem pensado, bem analisado para fazer. Por isso que a gente precisa entender a caridade, precisa entender o modo que Jesus fazia, por que Jesus fez dessa forma e não daquela, por que ele não criticou, por que ele elogiou, por que ele chamou atenção aqui, porque ali ele falou. Todas essas coisinhas estão no Evangelho. E o Espiritismo vem trazendo, né? E achei interessante, até alguém colocou aí, né, que é um tema bastante importante. É sim, para a gente não sair falando, né, coisas quando a gente vê, para a gente pensar bastante quando a gente vê alguma coisa errada. Divulgar, às vezes, pode ser pior. Né? Colocar em público pode ser pior para mim, para o outro. E isso tudo eu tenho que analisar. Ah, não, é bom que a pessoa saiba porque a pessoa está fazendo errado. Tá, mas vai acrescentar na vida de quem? São coisas que a gente precisa pesar bastante. Tem que ser bem pensado. Bem pensado. Isso aí, Oswaldo. Terminamos o capítulo 10. Semana que vem começaremos o 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Sim. Vamos encerrar? Vamos. Tem uma pessoa na live, né, a Gemima, que ela pediu uma oração específica para uma pessoa, que é a irmã dela, que está passando por um problema grave acho que de depressão, acho que vai passar por cirurgia também, então ela pediu para que a gente pudesse fazer, né? Então vou pedir aqui no horário, na hora da oração, eu vou citar o nome dela, para que as correntes possam auxiliar, e todos aqueles que têm também, né? Alguém que esteja passando por algum problema, que lembre dela, né, neste momento, leve o pensamento também na hora da oração, porque as correntes que estão aqui, né, a gente fala assim, né, a gente até apelidou, né, de Centro Espírita Virtual, que é um local onde nós estamos amparados, mesmo cada um no seu lar, esse ambiente, né, ele é amparado, as correntes espirituais as quais nós convidamos, chamamos, pedimos, né, a orientação de Jesus, de onde está também, leva seu pensamento, né, esses seres mais evoluídos, esses que estudam o Evangelho, para que a gente possa criar esse ambiente e dentro desse ambiente a gente conseguir também auxílio de todas essas correntes. Assim Então seja. nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. Mais um item bastante explorado, com perguntas interessantes, das quais nos farão refletir, né, no nosso dia a dia, quando nós nos depararmos com essas questões, que a gente saiba o que fazer, como proceder, que a gente use isso no dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, as correntes de socorro espiritual, essas correntes médicas, né, chefiada por Bezerra de Menezes, que possam visitar o recinto de cada um, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, visitando lá a nossa irmãzinha, né, Josefa Marialva, irmã Gemima, onde quer que ela se encontre, né, que essas correntes possam alcançá-las, levando um alívio, levando um conforto, né, com a permissão de Deus e de Jesus, que ela possa ser auxiliada em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, que a gente possa também levar o nosso pensamento, os nossos entes queridos, onde quer que eles se encontrem também, que a gente leve o pensamento até eles, para que essas correntes espirituais também, essas correntes médicas, possam visitar cada recinto, cada irmãozinho, levando a cada um o auxílio necessário que seja permitido por Deus e por Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade
de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, e nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste ambiente virtual, nessa sala de estudo virtual, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Então, até segunda-feira que vem, 7h30. Beleza? Sim. Até mais Gratidão. Obrigado a todos. Até segunda-feira. Obrigado, Fábio. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Até Que assim mais. seja.